Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica, para uma resenha, né, de mais um livro aí de teologia, mais um comentário, né, comentário do Evangelho de João. Mas antes de nós entrarmos propriamente no vídeo, eu gostaria que você sempre deixasse um like aí, fizesse seus comentários para ajudarmos a engajar o canal, ok? Lutando para chegar aos 1000 inscritos, hein? Jesus! E se você pode, se você sente no coração de contribuir para o crescimento desse canal, com qualquer quantia que o Senhor colocar no seu coração, temos aí nas descrições aí, ok? Você poderá estar nos abençoando em nome de Jesus, ok? E temos essa obra aqui, ó. Eu acho que quase que 90% aí dos irmãos, me arrisco a dizer, que não conhecia essa obra, hein? Diz para mim se você conhecia ou não. Olha só, o Evangelho de São João, ok? Os autores são espanhóis. Juan Mateos e Juan Barreto são professores de exegese bíblica lá na Espanha, ok? Temos aqui um grande comentário bíblico da editora Paulus, um livro, um comentário com 955 páginas, bastante conteúdo, capa dura, ok? Aqui na contracapa ele diz aqui o seguinte: Juan Mateos e Juan Barreto, ao comentário do Evangelho de João, se distanciam dos demais comentaristas do quarto Evangelho, apresentando um comentário bastante original que abre novas luzes para a interpretação do último Evangelho. Os autores veem o quarto Evangelho, como uma obra unitária, onde as partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. O objeto de leitura é a obra no seu conjunto e não somente as unidades que a compõem, tomadas isoladamente. Ok? O plano que estrutura o Evangelho de João é teológico e não histórico-narrativo. Aqui eu discordo deles, tá? Eu entendo que o Evangelho de João também é literal, é histórico e tem narrativa também. A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade no seio da sua experiência de fé. Com esse pressuposto, os autores leem os textos a partir do próprio texto, tendo presente a linguagem e o ambiente cultural da época da redação do Evangelho. Juan Mateos e Juan Barreto se movem no mundo judaico e não no ambiente helenístico, como normalmente se faz. Isso é interessante. Para eles, toda a simbologia joanina, inclusive a doutrina do Logos, é de origem e conteúdo judaico, da análise do significado dos termos e das estruturas linguísticas e literárias, os autores chegam ao sentido teológico do quarto Evangelho. Da análise dos textos no seu conjunto, chegam a uma hermenêutica objetiva, livre de fantasias e preconceitos doutrinais. Talvez você seja um estudante de teologia, um cristão, que tenha certo preconceito a ler obras de teologia de uma editora católica. Mas eu quero sempre, é sempre bom lembrar você que no que diz respeito à academia, à teologia, comentários bíblicos, né? No que diz respeito à teologia propriamente dita, não questões devocionais, né? Todos nós sabemos que os católicos rendem honras, glorificam, adoram a Maria, por exemplo. Não estou falando nessa questão devocional, estou falando na questão teológica. Há muita coisa boa, tá? Se você quer saber, a editora Paulus, que é católica, publica livros de protestantes, teólogos protestantes, certo? Então não é bom ter aquela visão de que não presta, que não serve. Eu tenho muitos livros da Paulus e eu aprendo muito, hein? Então, certo escrito aí, certa vez falou assim: é bom lembrar que a Paulus é católica, como tipo assim, cuidado, senão eu vou me desviar. Bem, se você está estudando teologia, eu quero entender que você tem um pouquinho de maturidade, né? Que você não é tão ingênuo assim. Você não chegou ontem na igreja e está com a cabeça nível EBD ainda. Então, é óbvio que o estudante de teologia tem que ter esse senso de saber reter o que é bom, ok? Então, por exemplo, como eu falei aqui, são teólogos espanhóis. Eles dizem que o Evangelho de João deve ser interpretado apenas teologicamente. Penso que eles devem seguir aquela questão do Jesus histórico. Para entender Jesus, tem que somente estudar os evangelhos sinóticos. João estaria descartado. Para entender o Jesus teológico, o Cristo exaltado, eu só tenho que estudar João. Não concordo com essa postura. Eu entendo que os 4 evangelhos são históricos, suas narrativas são históricas, ok?
como a maioria dos cristãos conservadores. Eu te digo, hein, existem muitos livros de teologia, eu ainda não fiz ainda, mas posso até fazer depois vídeos, livros de teologia, uma editora protestante, um autor protestante, e são muito mais heréticos do que alguns autores católicos. Extremamente, eles são chamados teólogos liberais da escola de Tübingen, lá da Alemanha. Os caras beberam da fonte da água boltiniana, os caras são extremamente antissobrenaturalistas, os caras beberam da filosofia existencialista, tentam demitologizar o evangelho. Eu vejo muito mais heresias em alguns autores protestantes do que em autores católicos, do que diz respeito à parte acadêmica, estudo teológico. Ok? É bom sempre pontuar isso, né? Por exemplo, estou na página aqui, a letra é bastante confortável. Olha só, dá para você perceber aí. Eu estou aqui tenho aqui, separei aqui dois textos para ler para os irmãos. Estou aqui, ambiente e linguagem, né? Na introdução do livro, na página 14. Diz o seguinte: era de primeira importância determinar um ambiente cultural em que se movia o evangelista. Devia-se decidir se na obra predominava um ambiente helenista ou a tradição hebraica. Rejeitando de novo toda a ideia preconcebida, fixamos nossa atenção na linguagem. Linguagem esta que, além das citações explícitas do Antigo Testamento, está cheia de alusões a ele e a tradições judaicas. Mostrou, sem dar lugar a dúvidas, que o evangelista se move no mundo de ideias da cultura judaica. As tradições judaicas a que alude o texto são às vezes testemunhadas por documentos do tempo, outras somente se encontram em recopilações da época posterior. A coincidência exata, não obstante, com certos dados do Evangelho, mostra que estas compilações conservaram material de épocas mais antigas que ajudam a esclarecer algumas passagens de João. Inclusive, um termo tão discutido como logos, que integrava o patrimônio comum da cultura helenística, recebe neste Evangelho carga semântica, já presente no logos da versão da Septuaginta, proveniente da teologia do Antigo Testamento e da época intertestamentária. Estudos sobre o Menrá de Javé nos Targums confirmaram a raiz hebraica do uso do logos de João. Existe esse debate, né, entre alguns teólogos. Por exemplo, esses dois teólogos aqui seguem a linha de que o prólogo de João, onde consiste ali o termo logos, não provém exclusivamente da cultura helenística, mas sim que este termo já estava presente na teologia judaica, rabínica, né? É interessante isso, porque eu já li muitos livros e a maioria dos autores se detém nessa questão, dizendo que o termo logos foi tomado por empréstimo da cultura helenística, ok? É algo para ser pesquisado, né? Existem autores sérios que defendem ambas as vertentes. Na minha opinião, eu penso que as duas vertentes, as duas correntes de linha de pensamento estão corretas, tá? É óbvio que você tem presente na tradição rabínica a expressão logos, né? E também na helenística, né? Se tivermos que fazer uma declaração e dizer algo acerca da influência joanina desse termo, eu penso que ele pode ter, sim, bebido das duas fontes. Lembremos que o apóstolo João era um judeu, certo? Que, segundo a tradição, no fim da sua vida, ele torna-se praticamente um bispo ali da igreja de Éfeso, já na segunda geração de crentes, já no final do primeiro século. E certamente em Éfeso, né, que é a atual Turquia, era uma igreja que tinha por fala o grego koiné, certo? Toda a influência da igreja gentílica ali presente. Mas certamente o apóstolo João não se esquece da sua origem como um judeu que era. Perfeito? Então, obviamente, ele deve ter bebido também de fontes rabínicas, ok? Tanto é que ele inicia falando do Logos, né? Em João capítulo verso 1. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos. Enarkerologos, né? No grego. No princípio era o Logos.
trazendo de cara, de imediato, nos remetendo a Gênesis 1:1. Todo mundo que estuda João ali, começa lendo o Evangelho de João, de imediato remete a João 1. Por quê? Porque a cabeça do autor é a cabeça de um judeu, embora nos últimos anos como apóstolo tenha bebido de fontes helenísticas, ok? Por exemplo, você pode ir aqui na página 44, ele faz aqui na introdução do Logos, ele vai dizer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês, essa capa aqui que eu mostrei para vocês, ela sai aqui, ó, que legal, na verdade, ó, uma capa verde aqui, ó. Interessante, ó. Então essa aqui é só uma capa de proteção, tá ok? Então na página 43, olha o que ele vai dizer, ó. Eles, né, são dois autores. No princípio já existia a palavra. Ao usar a expressão no princípio, João enlaça seu evangelho com um relato da criação do mundo, Gênesis 1:1, oferecendo já uma linha de interpretação de seu escrito. O que nele será narrado está em relação com a obra criadora de Deus. Olha só. João declara a existência de realidade anterior no princípio descrito pelo Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Precedendo a própria criação, existia uma palavra divina que devia guiar e realizar a criação inteira. João assume a ideia expressa no livro de Provérbios, da Septuaginta, referindo-se à sabedoria. Ali cita aqui Provérbios, né? O Senhor me estabeleceu como princípio de seus caminhos para realizar suas obras. Constituiu-me no princípio antes que existisse o tempo, antes de criar a terra. Então, seguindo a linha de Provérbios, João coloca a existência do Logos antes da criação efetiva. O significado do termo grego se desdobra assim em dois projetos, né? Em Rekma e Sofia, enquanto representa o desígnio de Deus na criação. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte aqui, ó, na parte das referências. Olha, sempre tem notas de rodapé. Certo? Na nota de rodapé ele fala assim: alguns targums, como o Salmo 104, lá da Septuaginta, introduzem a menção da sabedoria em Gênesis 1:1. Targums são traduções, né? Aí, olha só como traduziram. Alguns targums traduzem Gênesis 1:1. Com sabedoria criou Javé. Outra tradução diz assim: desde o princípio, com sabedoria o Filho de Deus, etc, etc. Então ele diz aqui que a presença, né, dessa expressão sabedoria presente nos escritos da Septuaginta, normalmente em livros sapienciais, também estavam presentes também ali no Pentateuco, Gênesis 1:1. Então é um livro interessantíssimo, né? Bastante teológico, ok? Eu penso que é importante você dialogar, né? Você lê também esse tipo de obras, ok? Um comentário interessante, lembrando, não é um comentário devocional, é um comentário teológico, ok? Por exemplo, ele fala assim: quando João fala de Logos, supõe que seus leitores o conheçam, a palavra, né? O Logos como palavra, com artigo, os quais de fato puderam contemplá-lo em sua chegada histórica. No princípio absoluto existe, pois, ao lado de Deus, sua palavra, que é seu projeto formulado. Seu conteúdo realizar-se-á na obra criadora, ok? Não era rara nas escolas rabínicas a identificação da lei com a sabedoria. Consideravam a lei como pré-existente e como princípio criador. Isso é interessantíssimo, principalmente no livro de Provérbios, que praticamente ali no capítulo 8 de Provérbios, tradicionalmente, obviamente, Salomão, o escritor, ele personifica a sabedoria. Ele classifica a sabedoria como pré-existente. Isso é fantástico, né? A leitura que os cristãos vão fazer nessas leituras sapienciais é que essa sabedoria aponta para o próprio Messias, aponta para o próprio Logos, para a própria palavra, né? Que já pré-existia antes de toda a criação.
E diz mais aqui, é claro que João tem em vista as afirmações e as refuta com sua afirmação. A postura polêmica contra a lei mosaica absolutizada que se descobrirá ao longo do prólogo será explicitada no final, né? Ele vai dizer, né, que Moisés, a lei veio por meio de Moisés e a graça e a verdade veio por meio do Logos de Jesus Cristo, né, do Verbo. Então, isso é fantástico, assim. Eu acho o Evangelho de João um livro tremendo, até porque a proposta, todos nós sabemos, se você é estudante sabe, você teólogo sabe, que a proposta de João é totalmente diferente ao escrever seu Evangelho, da proposta dos sinóticos, né? Então a pegada é mais teológica. João simplesmente deixa passar batido propositalmente a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus. Ele já inicia seu discurso destacando o Cristo exaltado, o Logos que já existia antes da criação. Ok? Então temos aí mais um livro, mais uma dica nessa resenha rápida, objetiva. Diz para mim se você conhecia esta obra, diz para mim se você tem alguma dificuldade, né? Às vezes você pode reconhecer, né? Eu tenho preconceito, fui criado num ambiente evangélico extremamente conservador, minhas origens na Assembleia de Deus, pastor, eu só li, até hoje, eu só li o livro da CPAD, me mostraram que só existe aquilo, né? Mas quando você começa a estudar teologia, filho, você descobre aí um vasto campo de estudos, né? Você, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na loja da editora Paulus, lá no centro do Rio, eu já fui lá algumas vezes comprar livros, você encontra lá, tem uma seção de filosofia fantástica, seção de teologia, tem seção de livros estrangeiros em espanhol, livros que jamais foram publicados, livros de teologia, que nunca foram publicados em português, de editoras espanholas. Poxa, se você é um estudante de teologia, ignorar isso, cara, você está ignorando também muitos grandes pensadores, né? A Bíblia fala para nós retermos o que é bom. Quando a gente chega a esse extremo de dizer, não, eu não leio um comentário de uma editora católica, você chega a esse extremo, você se esquece que muitos protestantes também, você há de convir comigo. Eu tenho só de Bíblia de Estudo, eu tenho umas 32 Bíblias de Estudo, irmão. E a gente vê assim, alguns comentários assim, de autores protestantes, pastores, absurdos, sabe? Tenho vários comentários bíblicos aqui também. E você vê, nenhum comentarista é perfeito, seja católico, seja um rabino judeu, seja um protestante de qualquer tradição evangélica, ninguém é perfeito. Perfeito são as escrituras sagradas, ok? A palavra de Deus é inerrante, essa não tem nenhum erro, essa é inerrante, essa é infalível. Mas os homens que comentam as escrituras podem sim se equivocar na sua metodologia, podem se equivocar na sua hermenêutica, na sua exegese. Quando um autor ele se debruça para fazer um comentário como esse, ele parte, né, para essa empreitada sobre várias influências, né? De qual fonte ele bebeu teológica? Qual foi o ambiente evangélico que ele foi formado? É formado pentecostal? Só partindo dessa questão aí, você sabe que a hermenêutica e a exegese vão ser totalmente diferentes. Camarada criado, educado, nascido numa igreja reformada. As experiências são outras de um crente pentecostal. Totalmente diferente, filho. Entendeu? As experiências. Então isso vai refletir na sua hermenêutica? Vai. Muito. Entende? Bultmann. Só você analisar. Rudolf Bultmann. Vai estudar o cara. Por que ele bebeu da fonte existencialista e tentou desconstruir os evangelhos? Negando o elemento sobrenatural nos evangelhos. Ele bebia da fonte de filósofos existencialistas, né? Onde o enfoque é fazer uma análise do aqui e agora, esquecendo as questões do porvir, do espiritual, sobrenaturais, né? Então, um camarada que
que não cria em milagres, possivelmente nunca viu nenhum milagre acontecer na sua igreja, né? Ele era luterano da Alemanha. Estou dizendo que você, se você for luterano, que você nunca viu milagre, certo? Mas ele não. Porque quando a pessoa contempla, vê um milagre, tem uma experiência de milagre na sua vida, ou vê isso acontecer na vida da sua igreja, aí ele se propõe a ser um teólogo que vai comentar narrativas de milagre. É óbvio que ele ia crer, é óbvio que ele vai colocar ali na sua pena a descrição de que milagres existem. Mas quando ele nunca viu, nunca experimentou, ele olha friamente para as Escrituras e não vê nenhum elemento sobrenatural, ele vai passar isso também para os seus alunos e vai passar isso também para os seus escritos, dizendo que aquilo ali era um mito e que mitos precisam ser desconstruídos para que a Bíblia fale às pessoas do século, no caso do século XX que ele viveu. Então discordo totalmente dele. A palavra de Deus ela é imutável, ela é eterna, ela não precisa ser demitologizada, desconstruída para poder falar aos corações, ok? Então, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo aí, diz aí o que você achou, se você conhecia, se você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Não tem nenhum problema, eu tenho livros de várias editoras, eu leio até comentários bíblicos de rabinos, eu acho isso fantástico também, comentários bíblicos de judeus rabinos, interessante demais para o seu conhecimento. O teólogo tem que ler de tudo, né? Reter o que é bom. Deus abençoe e até o próximo vídeo.